Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre nutrição e atividade física na maturação sexual de adolescentes. E para isso, eu tenho o prazer de ter aqui no canal minha amiga Mayara Lima. A Mayara é nutricionista, mestre, doutoranda na Federal de Santa Catarina, professora em curso de pós-graduação. Então, Maia, é um prazer ter você aqui com a gente no canal. Muito obrigado, é um prazer poder compartilhar conhecimentos que eu tenho certeza que vão ajudar os nutris aí e estudantes que estão vendo esse vídeo a poderem ter um novo olhar sobre essa temática, que eu tenho certeza que as pessoas têm bastante preconceito. Eu falo que tem preconceitos, a gente escuta de tudo, né? Quando você vê nas redes sociais, você vê o pessoal falando, dúvidas de pais de pacientes no consultório, que Exatamente. Sobre como, né, sobre essa questão, essa fase de maturação, o que tem que fazer com a nutrição e com a atividade física, se pode, se não pode, que tipo. Então, acho que é uma temática que realmente muito interessante aí. Mas eu acho que a gente podia começar, aqui no canal a gente tem todo mundo, né? A gente tem nutricionista, a gente tem estudante, tem público leigo. Então, explicando, né, o que é essa maturação sexual aí que acontece na fase da adolescência. Perfeito. A maturação sexual, na maneira que a gente aborda hoje, inclusive a literatura usa esse termo, né, maturação sexual, ela é muito discutida, o que antigamente se falava sobre pico de crescimento, estirão puberal, que ainda é muito utilizado também. Basicamente, eu sempre gosto de falar desse momento que ele é a única oportunidade que o ser humano tem de sair da fase da infância e ir para a fase adulta. Então, muitas vezes, quando a gente ignora essa fase, eu acho que simplesmente ela acontece, né, por um passe de mágica, a gente desconsidera que a nutrição e atividade física tem um papel preponderante para que esse momento aconteça da forma melhor possível, né? Melhor desde da parte bioquímica, fisiológica e também entendendo a complexidade psicológica que é a aceitação desse novo corpo para o adolescente, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino. Então, é um movimento assim de extrema complexidade, porque hormônios que nunca, né, existiam antes na circulação passam a começar a circular. E a gente sabe que os níveis de estradiol, testosterona, eles mudam o comportamento de homens e de mulheres. Então, até aquela movimentação, sabe, mais agressiva, mais questionadora, que contesta tudo, tem muito a ver com o papel hormonal, que muitos pais falam que é a aborrecência, né? Por justamente não entender essa importância que tem a transformação que o adolescente vai passar nesse momento. É isso que eu ia falar, que é uma fase de muitas mudanças e complicada para todo mundo, para o adolescente que passa por isso, a família Exatamente. que está com essas mudanças, né? Porque estava acostumada com a criança, era o meu bebezinho, e de repente tem mudanças aí que requerem uma atenção diferente, né? Exatamente. E eu vejo quanto a nutrição tem por fazer para esses indivíduos, sabe? Então, quando a gente consegue dar essa devida atenção, a gente conquista tanto a confiança desse adolescente, quando a gente sabe explicar os mecanismos que estão por detrás, né? Eu gosto de usar essa imagem da oportunidade, é quase que nem passar do vestibular, sabe? Todo mundo queria passar no vestibular e é um momento transformador da vida. E passar por essa etapa de crescimento, eu não uso só crescimento, porque crescer, eles sabem que eles vão crescer. Agora, desenvolver as gônadas de maneira igual é no adulto, é se projetar sendo um adulto, né? A característica, por exemplo, de um primo, de uma prima que a gente admirava quando era menor, só vai acontecer se a gente passar por esse processo. Então, ele exige bastante requerimento nutricional, calórico, proteico e alguns micronutrientes também vão ser bem importantes para que esse momento aconteça. Então, as crianças vão começar num período, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês quando começa um pouco dessa movimentação fisiológica e hormonal e quando é esperado a média, né, que ela termine e aí o indivíduo já esteja entrando na fase adulta também. E como que a nutrição ajuda nesse processo, Mai, né? Como que ela vai ajudar a maturar sexualmente, né? Então, tem 2 estágios que a gente trabalha hoje que são bem importantes para entender o pico de estirão puberal, que é quando a criança tem aqueles 2 anos, né, de crescimento, e em média ela pode chegar a crescer de 10 a 12 centímetros por ano,
Então, as nossas alunas, né, na pós costumam sempre perguntar: professora, mas como é que eu vou saber a média de crescimento antes dessa etapa, né, do pico de estirão puberal e do momento mais crítico, né, da maturação sexual? A gente observa que vai nessa média de 10 a 12 centímetros por ano. Só que o crescimento estatural, ele é indicativo que os hormônios estão começando a atuar de maneira mais intensa. Então, esse pico, ele acaba coincidindo. E aí, a nutrição tem um papel preponderante, porque lá no estágio inicial, se a gente tiver um quadro de obesidade, sobrepeso, ou até mesmo nível de resistência insulinêmica, a gente vai acelerar o processo. Porque o crescimento, né, desde ossos, musculatura, ele é dependente de glicose e insulina e de IGF-1. E no estado da obesidade e sobrepeso, a gente tem esses 3 fatores de maneira mais elevadas na corrente sanguínea. E aí, se eu tenho mais oferta de substrato energético, eu vou acelerar o movimento que seria daqui a 2, 3 anos, ele acaba acontecendo de forma antecipada. E, ao mesmo tempo, o contrário da nutrição, que é o que a gente falava muitos anos atrás, que era desnutrição, ela vai retardar a maturação sexual. Então, o indivíduo acaba tendo uma menor estatura, mas não só na menor estatura, o desenvolvimento gonadal dele ficou atrasado. Isso não quer dizer que ele não vai virar adulto, né? Todos nós viramos, uma hora ou outra. Mas o processo de retardar, ele pode trazer consequências que vão modificar a fisiologia desse adulto inicialmente. Então, eu sempre falo que a nutrição, ela é uma dosagem bem fina, né? Entre a gente não ter uma restrição calórica nessa etapa de vida, por padrões de beleza, né? Por imagens que os adolescentes seguem, e também buscar entender que a deficiência, quando eles fazem restrição calórica, eu vou ter deficiência de zinco, de ferro. O ferro, em média, nesse momento do pico de estirão puberal e da maturação sexual, Márcio, ele tem uma média de 50% do aumento da necessidade fisiológica. Então, principalmente nos meninos que têm um volume, né, corpuscular maior e também tem um maior fluxo sanguíneo, eles vão precisar dessa demanda do ferro. E os meninos que começam a ejaculação têm uma demanda de zinco muito alta. Então, se a gente não tiver uma dieta correta em macronutriente, a gente sabe que vai ter deficiência dos micros. Então, quando as dietas são restritivas demais para alcançar um padrão de beleza, a gente vai atrapalhar e vai retardar esse movimento, então, do início das gônadas começarem a funcionar. Então, nem o sobrepeso e nem a restrição calórica severa e também a restrição de proteínas, que a gente sabe que nessa etapa de vida é bem complexo, né? Sugerir para um adolescente, até para os pais entenderem que a criança e o adolescente precisariam de 3, 4 ofertas proteicas mínimas por dia. E tem criança que faz uma, né? Só por dia. E olhe lá. Então, a nutrição, ela é bem complexa nesse sentido, além dessa necessidade fisiológica, né, de crescimento, a gente vai entendendo a importância que é esse micronutriente no desenvolvimento das gônadas, no desenvolvimento também cognitivo das crianças, e para que a estrutura muscular cresça e a óssea também acompanhe, é a nutrição de maneira mais complexa possível, né? Então, esse requerimento calórico, ele vai aumentar, e o título dessa nossa pequena conversa, a importância da atividade física, é que se a gente não tiver uma orientação nutricional específica, o gasto calórico do treino vai acarretar nesse retardo. Então, a gente tem os 2 extremos hoje, né? População sedentária, com sobrepeso e obesidade, já nessa faixa etária. E quando a gente tem o sobrepeso e obesidade, a gente vai acelerar. Mas quando eu tenho aquele indivíduo que, em vez de ficar no videogame, horas do dia dele, sentado, sedentário, ele vai para o outro extremo, que é fazer 3, 4 horas de futebol, ou faz balé, um horário, depois vai fazer várias atividades físicas, eu também tenho fatores de risco de não conseguir alcançar o requerimento calórico necessário. Então, o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar como profissionais da nutrição é alcançar o mínimo desse requerimento calórico diário. E o custo energético, se vocês observarem na fórmula que a gente faz o cálculo energético, tem um mais lá no final, mais 20, mais 25. Aquela caloria já é o custo de crescimento mínimo. Então, a grande parte das pessoas vai alcançar, e a taxa metabólica basal. Mas, às vezes, o gasto proveniente da prática do treinamento é o que vai fazer esse adolescente pré-púbere não passar de maneira, talvez, tão correta pelo período de maturação sexual, se ele tiver um alto gasto energético. Então, a nossa atenção na nutrição é nem desenvolver o sobrepeso e nem ter um déficit calórico. E se a gente tiver o déficit calórico, geralmente tem déficit proteico, tem déficit de micronutrientes também, né? Então, é bem importante a gente ter essas duas
imagens bem claras do que a gente não vai querer, né, para a criança terminando ali a fase da infância e iniciando a fase da pré-puberdade também. Eu falo que, e a gente vê isso no consultório tanto, né, as meninas chegando querendo emagrecer, porque está justamente buscando esse padrão, Exatamente. vem com essas restrições todas, com essas dietas muito restritivas, e quando a gente mostra que precisa comer, já fica meio assustada, né? Não querem porque não querem engordar. É super complexo mesmo. Exatamente. Mas todos querem ser adultos, né? Sim. Isso é um desejo. Eu gosto de trabalhar com essa dor. O adolescente tem essa dor. Ele queria ter liberdade, ele queria dirigir, ele queria fazer tudo que o adulto faz. Uhum. Mas para ele chegar lá, ele tem que passar por essa etapa da melhor maneira possível, né? E não é comendo porcaria, suco de caixinha e um monte de coisas que eles adoram fazer nessa fase da vida. E aí, uma das perguntas muito comum, né, dos nutricionistas, além dessa de saber, da dica que eu dei, né, dos 10 a 12 centímetros de crescimento por ano. Então, se o adolescente ou o pai recorda, no último ano ele cresceu bastante. Cresceu quanto? 5 a 7 centímetros. Então, a gente está chegando perto dessa etapa. E a escala de Turner é uma das mais utilizadas ainda. Mas quando a gente vai entender a fisiologia da maturação sexual, vou deixar 2 termos, eu não vou aprofundar demais neles, mas é para quem for atender esse público e quiser estudar um pouquinho mais, que é sobre o movimento da adrenarca, que é onde a adrenal começa a fazer, então, suas primeiras manifestações de produção hormonal, e depois desse estímulo da adrenal, a gente vai ter, então, desenvolvimento com relação à hipófise gonadal. Então, o primeiro passo, quando a gente quer entender se esse adolescente está entrando no movimento, né, do início lá da maturação sexual, a gente dosa os níveis de DEA. Apesar da literatura ser bem contraditória com os valores, quando a gente está na fase da infância, o DEA nem está circulante, né? Basicamente, ele está muito pequenininho, as doses são muito baixas. E à medida que a gente vai tendo, então, desenvolvimento para o início da parte gonadal, o DEA começa a ter os seus valores aumentados no sangue. Então, o indivíduo adulto vai bater na fase dos 18, 20 anos de idade, é o melhor pico do DEA que a gente encontra de 18 a 20, está lá perto de 490, 500, tem indivíduos que ficam até mais altos. E à medida que a gente vai envelhecendo, o DEA tende, então, a reduzir. Então, o DEA, ele é um precursor de vários hormônios da cascata hormonal, masculina principalmente, mas feminina ele tem um papel preponderante. É quem faz o desenvolvimento cutâneo também, da pele, dos cabelos. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente perde essa habilidade de fazer novas formulações celulares, justamente porque esse DEA vai reduzir. Então, quando a gente entende que a adrenarca é um passo necessário para que a gonadarca aconteça, hoje já tem estudos mostrando que quem faz a adrenarca antecipadamente são os adolescentes que têm sobrepeso e que também têm deficiência de vitamina D, por exemplo. Então, vários estudos têm corroborado para achados que a nutrição tem um papel fundamental. Evitar o sobrepeso nessa fase, ajudar a sair dele antes da adrenarca, até mesmo, e fazer com que essa adrenarca esteja acontecendo, em média, dentro dos anos iniciais. Então, tem autores que colocam as médias, né, de início de 5 a 7 anos de idade, e outros colocando aí de 8 até 10. E para as meninas, a gente vai ver o pico aí quase da primeira menstruação acontecendo, né, em torno aí de 10 a 12, 14 anos de idade. Mas quando a adolescente menstrua perto dos 10, a adrenarca dela foi bem antes. Então, podem ser até estímulos visuais. Várias imagens, né? Hoje em dia a gente sabe, a gente não precisa nem ter vergonha de falar isso, mas os adolescentes têm muitas imagens e apelo sexual, né? Tanto na mídia e várias outras formas de estímulo visual podem também corroborar para acelerar esse tempo da adrenarca e entrar na gonadarca. E já as adolescentes que às vezes são ginastas ou praticam balé ou têm essa fissura, né, relacionadas ao corpo estético de uma forma muito exagerada, elas acabam retardando a entrada da primeira menstruação, da menarca, porque elas têm uma restrição calórica severa. Então, entender um pouquinho sobre essas duas etapas, né, que a gente chama da adrenarca, que é relacionada à adrenal, e depois da gonadarca, onde os níveis de FSH, LH, estradiol começam, então, a aparecer, é importante para que a gente consiga passar por essa etapa de maturação sexual e também de promover os níveis de crescimento estatural, né, do adolescente. Então, são vários pequenininhos fatores e detalhes que, com certeza, a nutrição consegue auxiliar
tanto os pais a entenderem desse processo, porque os pais só sabem que a criança vai passar de criança para a fase adulta, que ela vai crescer uma hora, mas pouco eles são informados sobre essa relação fisiológica, bioquímica que acontece. E eu acredito muito nisso, que quanto mais a gente consegue explicar essa fisiologia e falar, talvez com essa analogia da oportunidade que eles têm, né, de passar por esse momento da infância para a fase adulta, a gente tem mais poder de convencimento. Então, o plano pode estar lindo, né? Ontem eu atendi uma adolescente com bastante transtorno alimentar, que tem dificuldade de fazer ingestão alimentar, e o papo foi 1h30 na consulta, tentando justamente explicar toda essa movimentação. Então, só entregar o meu plano não faz sentido nenhum, é só um papel para aquele adolescente, ele não quer seguir. Então, a gente às vezes tem que entrar na cabeça deles com maior poder de persuasão. E hoje a forma que eu vejo de lidar com esse público é fazendo imagens analógicas, porque é a forma que eles têm de entender. Então, os adolescentes que adoram futebol e não gostam de comer nada, eu dou exemplo do Neymar, eu dou exemplo de, sabe, pessoas que eles consideram importantes como ícones, que têm talvez uma condição já no sentido fisiológico de praticar o esporte que eles querem também. Então, a gente precisa sempre usar um pouco desse artifício, né, desses conhecimentos que a nutrição nos permite ter, para explicar o porquê da proteína de manhã, o porquê do pão, o porquê, né, dos alimentos que a gente vai prescrever no cardápio. E da mesma forma, explicar para o adolescente que tem sobrepeso que antecipar, né, esse período pode dificultar ele alcançar a estatura que um dia ele poderia ter, e assim por diante, né? E mais, você falou de exercício com relação à questão do gasto calórico, então, dependendo do exercício que é feito, mas o exercício, ele contribui positivamente, desde que não seja em excesso. E, na verdade, quando é em excesso, a nutrição tem que se respaldar no aporte calórico. Então, eu atendo, por exemplo, adolescentes que jogam tênis 6 horas por dia, 3 horas de manhã e 3 horas de tarde. Tem outros que nadam 10 quilômetros por dia, são 5, 6 horas de natação. É um volume muito grande de gasto calórico. Por dia, né, às vezes. É o dia inteiro, basicamente, né? Então, assim, isso já dificulta porque a gente não tem muito tempo de sobra para colocar toda a energia que eles gastam, né? Então, muitas vezes tem que se valer de suplementação. Hoje a gente não entra nesse assunto, senão ia ser uma aula aí grandona sobre isso. Mas a grande questão é que exercício sempre foi estimulado. Desde os primórdios, na verdade, as crianças ajudavam em várias coisas, inclusive em atividades de campo. Se a gente parar para pensar, as crianças sempre fizeram muito mais esforço físico do que elas fazem hoje. Mas não entrando na questão, todo adolescente, toda criança se beneficia com atividade física. O exercício físico é comprovado. É a principal atividade que a gente tem aumento do BDNF, que é um fator de transcrição neuronal, que vai auxiliar desde maturação dos neurônios até divisão deles e também de novas formações cognitivas. Então, se o adolescente não fizer atividade física, ele pode sim ter prejuízo no desenvolvimento neurocognitivo. Então, o primeiro passo está que a atividade física ela é extremamente importante para o desenvolvimento cerebral, tanto de crianças quanto de adolescentes. E o segundo ponto é que todo exercício físico, de maneira moderada a vigorosa, ou seja, né, não é uma caminhada que nem a gente adulto faz, crianças geralmente têm uma brincadeira de forma mais intensa, eles pulam, eles correm, eles podem ficar fazendo aquilo por 3 horas. E tudo bem, eles têm energia. O exercício de maneira moderada e vigorosa, ele libera o fator IGF-1, que é extremamente necessário para o crescimento dos ossos. Então, a atividade física, ela corrobora para essa etapa de maturação sexual. O exercício de treinamentos, por exemplo, como resistência, aumenta também a liberação de alguns hormônios gonadais que são importantes para o crescimento. Então, a gente nunca vai falar que a atividade física prejudica. O que a gente tem que entender é que para fazer 6, 7, 8 horas de atividade, eu tenho que ter uma nutrição que seja coerente. Mais 1, 2 horas por dia, que geralmente é a recomendação até da OMS, é de atividades moderadas a vigorosas nessa faixa etária e que eles tenham uma orientação nutricional que favoreça o gasto calórico e repõe, então, essas energias gastas através da atividade física. Então, não é proibido e não é contraindicado, muito pelo contrário. Até a Organização Mundial da Saúde faz essa recomendação de todos os dias semanais crianças e adolescentes se exercitarem de maneira moderada a vigorosa, justamente por ter já a comprovação na literatura que isso traz muito mais benefício do que malefício para elas também. E tem aquele preconceito, né? Meu Deus, adolescente, será 15 anos, pode fazer musculação?
Pode. As orientações do profissional, bem recomendado, né? Um profissional que estude o que esse adolescente pode fazer, qual é a intensidade, o tempo e duração da atividade física, e ao mesmo tempo ter uma nutrição adequada para que aquele gasto de 1 hora de musculação, balé, basquete, qualquer exercício, traga mais benefício para ele do que traga, então, esse gasto energético muito alto que possa dificultar a maturação sexual, tá? Mas não fiquem com esse preconceito na cabeça. Eu vejo que tem muitos pais que, mas ele pode fazer tal coisa. Ele pode, ele é uma criança que é ativa, tem 2 braços, tem 2 pernas, ele é saudável, ele deve fazer atividade física. O que muitas vezes acontece é que eles querem fazer atividades físicas e logo suplementar. Então, tem pai que eu vejo que não quer que entre na musculação só para não deixar o adolescente tomar whey protein, sabe? Então, é uma contradição também um pouco do medo do que eles vão querer começar a tomar do que a própria atividade física. Mai, queria agradecer a sua participação, tenho certeza. Eu falo que a ideia aqui do canal é justamente a gente trazer dicas e informações. Claro que em 15, 20 minutos a gente não consegue abordar tudo. Aprofundar tanto, perfeito. Agora as pessoas vão correr atrás já com essas dicas, sabendo como buscar, como se informar. Exatamente. Como buscar. Então, queria muito agradecer. Eu tenho certeza que todo mundo adorou sua participação aqui com a gente. Que bom. Eu fico feliz em poder ajudar também. Conta comigo aí para os próximos desafios. Porque veio uma vez, vai ser chamada sempre. Mai, pessoal, segue a Mai lá nas redes sociais, que ela sempre posta muito conteúdo, né? Tem muito post sobre nutrição, sobre diversos aspectos dentro da nutrição. Você tem, inclusive, cursos, não é, Mai, também? Sim, atualmente eu estou com um curso voltado só para nutricionista. O nosso curso, ele está na Hotmart, as vendas começam aí essa próxima semana, então quem quiser e tiver vontade de aprender um pouquinho mais sobre o que realmente é o nutricionista que vive de consultório, quais são as dificuldades, como precificar a nossa consulta, como fazer o paciente retornar, quais são os problemas que a gente vive por detrás disso. Então, são 30 aulas gravadas para vocês poderem participar, com tarefas para a gente fazer, e eu poder ajudar um pouquinho com a trajetória que eu tenho aí desses últimos 9 anos já. Nossa, 30 aulas, já fiquei pensando, gente, que curso mas com certeza vale então muito a pena, pessoal. Entra lá, se informa. Então, obrigado de novo, viu, Mai? Obrigado também, gente. Aproveitem o conteúdo, tá muito bom, Márcio. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Então, pessoal, se você está assistindo pelo Instagram, compartilha esse GTV aí nos seus stories, marca os amigos. Quem está assistindo pelo YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e a gente se vê aí num próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau. Beijo. Pronto.